Delegacia Regional de Polícia Civil em Bacabal, no comando do delegado regional Carlos Zenato, cumpriu mandado de prisão preventiva em desfavor de 8 indivíduos. São eles: Antônio Anderson Batista da Silva, Pedro Henrique Moraes da Silva, Ronilson Francisco de Souza, Randerson da Cruz Costa, vulgo Seucler, Antônio Carlos dos Santos, vulgo Carlinhos Bolota, Iago Lisboa Novaes, Diego Santos Tavares e o mandado de busca e apreensão de um menor infrator, todos envolvidos na morte de Cauã Vieira Marinho e a tentativa de homicídio contra Geanderson Vieira Marinho, crime ocorrido no dia 23 de agosto. É um trabalho conjunto das forças policiais. Ele iniciou-se com a prisão em flagrante do Pedro Henrique. No dia do fato, a Polícia Militar conduziu o primeiro suspeito. A partir daí, a Polícia Civil começou as investigações. Nós sabíamos que havia participação de inúmeras pessoas, dessa facção que se denomina Tudo 3 ou PCC. E, inicialmente, a autoridade policial que estava com o caso representou pela prisão temporária de mais 4 indivíduos, que, além do que foi preso em flagrante. Então, inicialmente, nós tínhamos 5 identificados. As investigações evoluíram, nós passamos a ouvir várias testemunhas, a própria vítima, após ela sair do hospital, a que sofreu tentativa, a criança, Geanderson, ele identificou outras pessoas, as vítimas identificaram outras pessoas, e a partir dessas identificações nós representamos ao Poder Judiciário pela conversão da prisão temporária dos primeiros identificados em prisão preventiva e pela prisão preventiva de novas pessoas, bem como busca e apreensão para fins de internação dos menores, porque havia menores envolvidos nesse crime de homicídio. O que nós identificamos, na verdade, além do crime de homicídio, foi uma verdadeira organização criminosa. O trabalho policial, o trabalho que aparece, é o trabalho de prisão. Só que o trabalho de prisão ele só é a ponta de um iceberg, Costumo dizer que o trabalho da Polícia Civil, geralmente, ele não é tão visto, porque nós só aparecemos quando nós realizamos a prisão. Mas para realizar essas prisões, carece de uma investigação bastante precisa, porque não é só, eu ouvi dizer que fulano cometeu o crime, os autores são esses, são aqueles. Você precisa provar, você precisa colher elementos de informação que deem sustentação às suas alegações. Então, quando você faz um pedido de prisão preventiva, um pedido de prisão temporária para o Poder Judiciário, compareça ao Ministério Público, você precisa ter elementos convincentes para que o juiz decrete a prisão, até porque o processo penal tem todas as garantias constitucionais que são asseguradas aos réus, acusados e investigados em geral, certo? Então, a partir desses mandados de prisão, nós conseguimos, e apreensão, conseguimos deter mais outros 3, totalizando 8 indivíduos integrantes dessa organização criminosa e que participaram ativamente desse homicídio e tentativa de homicídio que ocorreu no dia 23 de 8 de 2019. Qual foi a participação do Iago Lisboa Novaes, delegado? Eu não posso detalhar a participação de cada um deles, até porque foram vários, mas ele foi apontado por pessoas que estavam no local do crime como um dos integrantes e que estava no momento em que houve os disparos que acabaram gerando a morte de um adolescente e atentando contra a saúde de uma criança, certo? Mesmo que realmente causou muita revolta justamente por isso, Um inocente acabou morrendo e uma criança ficou ferida. Exatamente. O requinte de crueldade aí é porque o alvo inicial não era os 2 que foram feridos. Era o irmão deles, conhecido como Pato Rouco, que seria integrante de uma facção rival, mas a vontade, o dolo deles era de matar qualquer pessoa que aparecesse. Se fosse o Pato Rouco ou parentes que não tivessem nenhum tipo de relação, o que aconteceu? O conhecido como Pato Rouco não estava no local e eles resolveram descontar a fúria de vingança contra os seus parentes, certo? E quem mais aparecesse. Delegado, na tarde desta quarta-feira, os 8 foram ouvidos. A maioria deles já tinham sido ouvidos, Nós ouvimos apenas agora os que foram detidos
posteriormente, após a prisão temporária dos 5 iniciais, certo? Delegado, esse crime teria sido motivado a mando, né, de um indivíduo identificado por Carlinhos Bolota, por isso. Como eu até comentei inicialmente, durante a manhã, essas organizações, elas possuem uma estrutura que é diferente da estrutura que você encontra em empresas públicas e em órgãos públicos. Ela não é tão engessada, é uma estrutura fluida, né? Então, indivíduos que ocupam cargos de liderança, de função de liderança, eles mudam rapidamente. Mas pelo menos nesse crime em questão, aparentemente os autores seriam, os mandantes seriam Carlinhos Bolota e Seu Clé. Seu Clé, inclusive, foi um dos executores, né? E essas são as informações que estão constando até agora para nós. Uma resposta positiva para a sociedade e para a família, né? Com certeza. Se você analisar as estatísticas de homicídio que ocorrem em Bacabal, mas isso se aplica praticamente em qualquer cidade, você vai perceber que a maioria dos homicídios, eles têm relação com facções, com disputa por drogas, com briga entre os próprios criminosos. Tem até uma teoria criminológica, chamada teoria do padrão criminal, que diz que 80% dos crimes são praticados por 20% dos criminosos. É uma teoria americana, mas que tem a plena aplicação aqui na cidade de Bacabal. Então, quando você consegue deter as pessoas que são responsáveis pela maioria dos crimes, você consegue dar uma resposta mais eficaz à sociedade, certo? Delegado, e as investigações continuam sobre o caso? As investigações continuam até porque ainda existem outros indivíduos que participaram desse crime e que a gente ainda pretende identificar e capturar.